Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 46. Experiência. Depois de encontrar um bom esconderijo para Cassie, Sunny e Nefi seguiram em frente para enfrentar os carniceiros. Logo, viram duas silhuetas enormes à distância. Com os lábios cerrados, Nefi jogou por cima do ombro. Mantenha-se. Então, como um corredor se preparando para uma corrida, ela se ajoelhou, inspirou profundamente e avançou. Droga! Sunny mergulhou na profunda sombra projetada pela parede do labirinto e seguiu correndo o mais rápido que pôde. No entanto, a distância entre eles continuava aumentando. De repente, ele se lembrou de caminhar atrás de Nefi enquanto atravessavam a ponte para a academia. Seria seu destino sempre segui-la? A velocidade de corrida de Estrela da Mudança era incrivelmente rápida. Ela praticamente voava pelo ar, como uma flecha solta de um arco. Um de seus braços estava estendido para trás, segurando a espada com a ponta no chão. O outro cortava o ar a cada passada. Levou alguns segundos para os dois carniceiros perceberem o que estava acontecendo depois de notá-la. Nesse momento, ela estava quase sobre eles. Com loucura ardendo em seus olhos e saliva viscosa escorrendo de suas mandíbulas, os monstros guincharam e avançaram. Nefi não diminuiu a velocidade, como se planejasse atingi-los com seu corpo. O coração de Sunny deu um salto. 4 aterrorizantes pinças atravessaram o ar. No último momento, Nefi caiu para trás, caindo de lado. A inércia a levou para frente enquanto ela deslizava pela lama, passando entre os carniceiros. Então, ela torceu o corpo e parou, cravando a espada no chão. Um pouco mais devagar, e ela teria sido empalada por uma das pernas dos carniceiros. Louca! Ela é louca! Quando Estrela da Mudança se levantou, um dos carniceiros já havia se virado. No entanto, Sunny não conseguia ver o que estava acontecendo, pois sua visão estava bloqueada pelas volumosas criaturas de carapaça. Ele ouviu apenas o som de quitina batendo contra o aço. De qualquer forma, não havia tempo para se preocupar com isso, já que ele tinha seus próprios problemas para resolver. Devido à manobra insana que Nefi havia realizado, o segundo carniceiro ficou um pouco atrás do primeiro. Ele estava prestes a se virar quando Sunny finalmente se aproximou o suficiente para lançar um ataque. Silenciosamente praguejando, ele correu por uma saliência estreita na parede de coral e pulou, mirando para perfurar o ponto fraco nas costas do carniceiro de cima. Sua sombra já estava envolta na lâmina azul, mas no último momento, o carniceiro moveu-se repentinamente, girando levemente seu tronco para a direita. A lâmina errou o ponto côncavo onde as placas de armadura se conectavam e, em vez disso, atingiu uma delas bem no centro, deslizando impotentemente pela quitina adamantina. Droga! Em vez de matar a besta com um golpe decisivo, Sunny acabou não causando dano algum. Pior ainda, ele pousou bem em cima do carniceiro, praticamente abraçando-o por trás. No momento seguinte, o carniceiro sacudiu sua carapaça, jogando o humano irritante para longe. Sunny voou para o lado e bateu na parede do labirinto, sentindo o ar ser expulso de seus pulmões. Sufocando e desorientado, ele caiu desajeitadamente na lama. Isso não é bom. Por instinto, Sunny rolou para o lado. Algo passou rasgando por ele e atingiu a parede, enviando pedaços de coral carmesim voando pelo ar. Então, ele foi erguido no ar e jogado para trás. Mas, naquele momento, ele já tinha recuperado seus sentidos. Torcendo o corpo, Sunny conseguiu pousar em pé e dar alguns passos para trás sem cair. No segundo seguinte, sua espada estava à sua frente, segurada com as duas mãos, assim como Nefi lhe ensinou. O carniceiro já estava avançando em sua direção com um fogo ameaçador em seus olhos. Repetição. Experiência. A sombra fluía da lâmina azul para sua mão, depois se espalhava para seu braço, ombro e, finalmente, cobria todo o seu corpo. Sunny imediatamente se sentiu mais forte, mais rápido e mais resistente. Mas seria o suficiente? Não. Para sobreviver, ele definitivamente também precisaria de sorte. Uma pinça voou em sua direção pela direita, a outra pela esquerda. Não havia tempo para recuar ou desviar para o lado. Então, em vez disso, Sunny fez algo que fez cada instinto em seu corpo gritar em protesto. Ele saltou para frente, diminuindo a distância do monstro que avançava. As pinças se chocaram com um estalo alto atrás de suas costas. Instinto ou não, era o único passo lógico. Afinal, o alcance do ataque de sua espada era muito menor do que o do carniceiro.
Ele só poderia revidar se aproximando. Antes que a besta tivesse tempo de reagir, Sunny fez o que havia feito recentemente milhares de vezes. Seus músculos se moveram mesmo antes que sua mente desse o comando. Com um movimento fluido, ele ergueu a espada acima da cabeça e golpeou para baixo, empurrando com uma mão enquanto puxava com a outra. Seu corpo inteiro se movia em conjunto para desferir um golpe poderoso. A lâmina azul sibilou ao cortar o ar. Então, ela atingiu a junção de uma das pernas dianteiras do carniceiro e atravessou-a, cortando completamente o membro. Sangue azul espirrou por toda a parte. Sunny teve menos de um segundo para se surpreender. Eu realmente consegui, mas não havia tempo para se distrair. Devido à perda de sua perna dianteira, o carniceiro perdeu o equilíbrio por um momento, inclinando-se para frente e para baixo. No entanto, ele tinha outras 7 pernas. Isso não duraria muito. Coincidentemente, porém, neste exato momento, sua outra perna da frente deslizou na lama, levando o monstro ainda mais para baixo. Sunny não desperdiçou essa chance. Dando um passo à frente, ele empurrou a lâmina azul para cima, enfiando-a na boca do carniceiro. Uma mandíbula cortada caiu no chão enquanto o monstro se empalava na espada com seu próprio peso. O corpo maciço da criatura do pesadelo convulsionou antes de ficar imóvel. Estava morto. Sunny exalou lentamente, sentindo apenas agora dor no peito e na parte de trás da cabeça. Ele tocou cuidadosamente e fez uma careta. Sua mão voltou molhada de sangue. Ao menos estou vivo. Você matou uma besta desperta, carniceiro carapaça. Sua sombra fica mais forte. Você ganha. Sem tempo para ouvir o feitiço, Sunny puxou a espada para soltá-la da cabeça do monstro e correu para ajudar Nephis. No entanto, era tarde demais. O outro carniceiro estava deitado na lama, claramente morto. Seus membros ainda se contorciam, indicando que o golpe fatal foi desferido apenas alguns instantes atrás. Parecia que Nephis conseguiu cortar sua coluna ao perfurar o ponto fraco na base do tronco da besta com sua espada longa. Ele não conseguia ver a garota de cabelos prateados atrás da volumosa carcaça. Quando Sunny se aproximou, ouviu o som de uma respiração áspera e ofegante. Então, uma voz trêmula veio de trás do carniceiro. Não chegue mais perto. No silêncio mortal após a batalha, a voz da estrela da mudança soou estranha e abafada. De repente, Sunny sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com um punho. Preparando-se, ele deu mais um passo à frente. Nephis estava em pé na frente do carniceiro morto, tentando recuperar o fôlego após a luta intensa. Havia um corte sangrento em seu ombro. No entanto, não parecia ser fatal. A atenção de Sunny, porém, foi instantaneamente atraída para outra coisa. Parecia que, em algum momento durante a luta, o improvisado top de algas da garota alta se desfez, deixando-a nua da cintura para cima. Ela estava cobrindo o peito com um braço. Atrás do braço, espremida, a plenitude macia de seu. Sunny estremeceu como se alguém o tivesse picado e se virou rapidamente. Seu rosto estava queimando. Sem pensar nisso, ele até fez sua sombra desviar o olhar. Um silêncio constrangedor se seguiu. Depois de algum tempo, Sunny se obrigou a falar. Você está bem? Nephis demorou a responder. Sim, bom. Ah, bom. Vou buscar a Cassie então. Está bem. Sentindo como se um exército de monstros estivesse perseguindo, ele caminhou com as pernas rígidas, em seguida, apressou o passo, mal se contendo para não correr. É culpa dela. É culpa dela. Ela deveria ter comunicado as coisas de maneira mais clara. Tentando tirar a imagem vívida de sua cabeça, Sunny se apressou até o local onde Cassie estava esperando por eles. Quando retornaram, Nephis já havia consertado seu top e o vestia como se nada tivesse acontecido. No entanto, Sunny não pôde deixar de sentir que o olhar que ela lhe lançava era um pouco estranho. Esquece isso! Depois de verificar o ferimento na cabeça de Sunny, a estrela da mudança disse, é só um sangramento, nada sério. Me avise se você se sentir tonto e enjoado ou tiver uma dor de cabeça forte, embora, como Sunny não apresentava nenhum desses sintomas, ele permaneceu calado. Nephis olhou para baixo, para as roupas dele, e suspirou. Memória? Ele abriu a boca para dizer não, mas então ficou em silêncio. Pensando bem, quando ele matou o carniceiro, o feitiço realmente disse algo mais depois de informá-lo sobre os fragmentos de sombra absorvidos. Naquele momento, ele estava ocupado demais para prestar atenção.
Deixe-me verificar. Ele convocou as runas e rapidamente encontrou o grupo representando suas memórias. Memórias, sino de prata, manto do titereiro, lâmina azul. Nada de novo. Então, sobre o que o feitiço estava falando? De repente, ele percebeu um novo conjunto de runas no grupo vizinho. Seus olhos se arregalaram. Ecos, Carniceiro Carapaça. Shadowslav, capítulo 47. Eco, é um eco. Sunny não podia acreditar nos seus olhos. Os ecos eram um tipo extremamente raro de recompensa que os despertos podiam receber após matar criaturas do pesadelo. As chances de conseguir um eram muito baixas. No mundo real, um eco poderia ser vendido por uma quantidade inimaginável de dinheiro. Isso porque eles eram muito mais preciosos do que as memórias. Sem demorar muito, ele mergulhou em seu mar da alma. Lá, muito poucas coisas haviam mudado. Um sol negro e solitário ainda pairava acima das águas calmas e silenciosas. Ele era orbitado por esferas de luz que representavam suas memórias. Desta vez, havia 3 delas. Assim como antes, Sunny não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se movendo sorrateiramente logo além da periferia de sua visão. No entanto, desta vez, ele não prestou atenção nisso. Ele queria ver seu eco. Ele também era representado por uma esfera de luz. No entanto, esta esfera era muito maior e pairava mais longe do núcleo de sombra. Com um pensamento, ele ordenou que ela descesse. A esfera flutuou lentamente para baixo e tocou a água escura. Quando Sunny se aproximou, caminhando sobre a superfície do mar, seu brilho foi lentamente desaparecendo, revelando o monstro contido dentro. Um carniceiro carapaça imponente e ameaçador estava calmamente diante dele. Não havia loucura em seus olhos, ou qualquer sentimento, aliás. Afinal, ele não estava realmente vivo. Era apenas um eco. Runas brilhantes apareceram no ar ao redor do carniceiro. Eco, carniceiro carapaça. Tipo de eco, besta. Núcleo do eco, desperto. Atributos do eco, forte, blindado. Descrição do eco, um soldado amaldiçoado da legião caída. Antes que Sunny percebesse, um amplo sorriso apareceu em seu rosto. Aquele carniceiro era agora dele. Poderia ser invocado e usado para lutar contra seus inimigos, transportar cargas pesadas ou realizar outras tarefas. Além disso, ele estava um grau acima de seu mestre, o que significava que era muito mais forte, resistente e temível do que um sonhador com um núcleo dormente deveria possuir normalmente. Com este eco ao seu lado, muitas coisas se tornariam mais fáceis. Seguindo o impulso, Sunny levantou a mão e a esfregou contra a quitina fria e negra. Ele só queria tocar sua nova possessão. No entanto, no momento em que sua palma tocou o carniceiro, algo estranho aconteceu. O mar da alma subitamente se agitou um pouco, e um novo conjunto de runas apareceu. Transformar eco em sombra? Sunny estremeceu e puxou a mão de volta. Que diabos é isso? Ele nunca tinha ouvido falar sobre transformar ecos em algo diferente, muito menos em sombras. Por outro lado, ele também nunca tinha ouvido falar sobre núcleos de sombra e fragmentos. Parece que meu aspecto tem mais segredos do que eu imaginava. Sunny lambeu os lábios e hesitou. Então, cautelosamente disse, sim. No entanto, nada aconteceu. Um momento depois, as runas mudaram. Fragmentos de sombra insuficientes para realizar uma transformação. Fragmentos de sombra necessários. 24/100. Ele franziu a testa, desapontado. Entendi. Então há outro uso para os fragmentos. Eles podem melhorar meu próprio núcleo ou fazer algo estranho com os ecos. Como posso saber qual uso é mais benéfico sem saber o que uma transformação realmente faz? Um eco já era bastante útil por si só. Sunny sentiu que seria mais sensato se concentrar em fortalecer a si mesmo, pelo menos por enquanto. Vou experimentar isso mais tarde. Com isso, ele deixou o mar da alma. Como ele ficou distraído por um bom tempo, Nephis olhava para ele com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Sunny sorriu. Eu consegui um eco. As pupilas dela se arregalaram um pouco. Cassie, por outro lado, foi mais expressiva. Um eco? Você realmente conseguiu um eco? Sim. Como o grupo maior de monstros estava a poucos minutos de alcançá-los, Sunny não perdeu tempo e convocou o carniceiro. A besta imponente apareceu imediatamente diante dele, aparentemente costurada a partir de pequenas faíscas de luz. Logo, sua quitina negra se tornou totalmente corpórea. Seguindo o comando de Sunny, ela se moveu um pouco e levantou suas poderosas pinças.
Nephis observou o eco com uma expressão indecifrável. Então, um canto de seu lábio se curvou levemente para cima. Bom, Sunny olhou para ela com um sorriso. Acho que podemos encarregar isso de carregar a Cassie. Fora da batalha, isso nos ajudará ainda mais. A boca da garota cega se abriu. Me carregar? Como? Como uma montaria? Ele riu e bateu no carniceiro em sua carapaça. Esse garoto mal pode carregar uma garota pequena como você sem problema algum. Acredite em mim. Eu estive subindo nessas coisas muito nos últimos dias. É realmente bastante espaçoso em cima delas. Especialmente se não estão tentando te matar. Cassie hesitou. Bem, está bem. Se você acha que é o melhor. Sunny e Nephis ajudaram a garota cega a subir em cima do eco. Depois, usaram a corda dourada para criar rédeas improvisadas para Cassie segurar. Depois de rapidamente recuperar estilhaços de alma dos carniceiros mortos, os adormecidos deixaram apressadamente a passagem, evitando por pouco outra batalha. Com Cassie cavalgando confortavelmente no topo do carniceiro, a velocidade geral deles aumentou dramaticamente. Sunny e Nephis corriam à frente, esperando recuperar o tempo perdido na primeira metade do dia e chegar ao ponto mais alto com 1 ou 2 horas de sobra. De tempos em tempos, eles tinham que fazer desvios para evitar lutar contra grupos de monstros de carapaça. No entanto, com o monstro do próprio lado deles, o humor e o estado mental dos 3 adormecidos estavam muito melhores. Pela primeira vez desde que chegaram a este lugar, Sunny sentiu-se um tanto calmo. Claro, essa calma não durou muito. Em algum momento, ele percebeu que o vento havia aumentado um pouco. Quase simultaneamente, Cassie pediu que parassem. Nephis e Sunny olharam para ela com expressões preocupadas. Parecia que ambos tinham um mau pressentimento. O que foi? A garota cega soltou as rédeas. Vocês ouvem alguma coisa? Eles se entreolharam e então balançaram a cabeça. Não. Por quê? Cassie franziu a testa. Ajude-me a descer dessa coisa. Depois que a ajudaram, ela ficou imóvel por um tempo, ouvindo. Seu senho se aprofundou. Então a garota cega ajoelhou-se cautelosamente e encostou o ouvido no chão. O que você ouve? Cassie lambeu os lábios. É um murmúrio. De repente, uma gota de água caiu no rosto de Sunny. Ele levantou a cabeça e olhou para o céu. Lá, nuvens escuras e tempestuosas se juntavam com velocidade sobrenatural. Em breve, elas certamente cobririam tudo, incluindo o sol. E quando isso acontecesse, seus olhos se arregalaram. Shadowslave, capítulo 48. A tempestade. Precisamos nos mover, agora. Enquanto Nephis se virava para ele, Sunny agarrou Cassie e ajudou-a a se levantar. Seu rosto estava ainda mais pálido que o normal, e havia um olhar de pânico em seus olhos. Agora! Me ajude a colocá-la de volta no carniceiro. A garota de cabelos prateados levantou a cabeça e olhou para o céu. Logo, sua expressão escureceu. Sem dizer nada, ela fez como ele havia pedido. Cassie parecia um pouco desorientada. Ela agarrou as rédeas e se virou, impotente, para sua amiga. Neph? O que está acontecendo? Estrela da Mudança olhou para ela. Quando finalmente falou, sua voz soou pesada. Uma tempestade está chegando. Enquanto isso, Sunny enviou sua sombra para escalar um alto pilar de coral e olhou à frente, tentando entender quão distantes estavam os penhascos que procuravam. Pela aparência, ainda havia uma distância considerável a percorrer. No entanto, a estátua gigante já estava muito mais distante. Voltar agora seria suicídio. Ele se virou para Nephis. Estamos a cerca de 3 ou 4 quilômetros de distância dos penhascos. Você acha que conseguimos chegar lá? Ela franziu a testa. Se pegarmos a rota mais direta. Talvez. Sunny hesitou e perguntou. E os monstros? Estrela da Mudança olhou para frente e cerrou os dentes. Teremos que passar por eles. É isso? Esse é o plano? Enquanto tentava inutilmente encontrar algum truque astuto para salvá-los, Nephis virou a cabeça e olhou para ele, intrigada. Do que você está esperando? Corra! Enquanto avançavam rapidamente, gotas pesadas de chuva começavam a cair no chão. Ventos fortes uivavam entre as lâminas de coral, enviando pedaços de lama e algas marinhas voando. Com as nuvens de tempestade se acumulando no céu, a luz do sol diminuiu e um crepúsculo frio desceu sobre o labirinto. Sunny corria com todas as suas forças, como se sua vida dependesse disso, porque realmente dependia.
Ele liderava o pequeno grupo, escolhendo o caminho mais reto em direção aos penhascos com a ajuda de sua sombra. Nefis estava um passo atrás dele. O carniceiro carregando Cassie estava pisoteando a lama com suas 8 pernas na retaguarda. Sem a necessidade de evitar monstros e com a morte respirando em seus pescoços, eles se moviam com uma velocidade incrível. Passagens laterais e paredes carmesim passavam por eles em um borrão. Não havia necessidade de se conter e conservar energia para o longo prazo. Se estivessem atrasados para chegar aos penhascos por 1 minuto, suas vidas acabariam. Eles tinham que dar tudo de si. Sunny estava pronto para lutar em uma série de escaramuças sangrentas ao longo do caminho, mas, para sua surpresa, os habitantes do labirinto não lhes deram muitos problemas. Os carniceiros pareciam estar tão apavorados quanto eles. As bestas volumosas estavam ocupadas tentando se esconder dentro dos montes de coral ou se enterrando no subsolo. Nas raras ocasiões em que um deles mostrava agressividade, um rápido golpe de espada ou um estalo ameaçador de uma pinça era suficiente para fazer o monstro mudar de ideia. No entanto, não importava o quão rápido eles estivessem se movendo, a tempestade era mais rápida. A chuva rapidamente se transformou em um dilúvio intenso, cada gota se tornando um torrente. Os ventos aumentaram de força, atingindo seus corpos com força suficiente para fazê-los tropeçar. A luz diminuiu ainda mais, reduzindo a visibilidade a quase zero. Finalmente, um relâmpago cegante rasgou a escuridão, seguido quase imediatamente por um estrondo ensurdecedor. No momento seguinte, o chão sob os pés de Sunny tremeu, fazendo perder o equilíbrio e cair. Ele rolou na lama e tentou se levantar, mas escorregou e caiu novamente. O braço de alguém o agarrou pelo ombro e o ajudou a se levantar. Na escuridão da tempestade, Sunny viu o rosto de Estrela da Mudança. Ela abriu a boca e gritou, "Não pare! Corra!" Ele quase não conseguia ouvi-la por trás do vento e da chuva estrondosos. Quando Sunny começou a se mover, a água escura e salgada já estava tão alta quanto suas canelas. Ele cerrou os dentes. O mar estava voltando. Ele não conseguia determinar de onde a água vinha, mas a cada minuto, ela subia mais. Logo, estava até seu joelho, depois até sua cintura, tornando quase impossível correr. A velocidade do grupo diminuiu consideravelmente. Foi então, em um súbito clarão de relâmpago, que viram uma massa escura de pedra à frente. Eles haviam chegado aos penhascos. Quase ao mesmo tempo, um som terrível e retumbante veio das profundezas do labirinto. Olhando para trás, Sunny viu um colossal e esmagador torrente de água negra correndo através da floresta carmesim. A alguma distância, um carniceiro atrasado foi pego por ele e jogado contra as paredes de coral. A carapaça inquebrável da poderosa criatura rachou e estourou como um ovo podre. Maldição! Ele se virou para Nefis. O tempo acabou. Comece a escalar. Ela o agarrou pelo braço. Dispense seu eco. Sunny não sabia se o carniceiro conseguiria escalar o penhasco. De qualquer forma, Cassie não teria sido capaz de se segurar se ele o fizesse. Ele ajudou a menina cega a descer e depois enviou o monstro de volta ao mar da alma. Nefis abaixou-se para deixar Cassie subir em suas costas, em seguida, amarrou-as juntas com a corda dourada. Sem perder tempo, ela cerrou os dentes e avançou para agarrar as pedras molhadas da parede do penhasco. Eles começaram a subida, correndo para ficar o mais alto possível antes que o torrente negro atingisse. Algum tempo depois, Sunny gritou, "Segurem-se!" No momento seguinte, uma parede de água escura atingiu as rochas a poucos metros abaixo dos seus pés. Enquanto Sunny se segurava com todas as suas forças, todo o penhasco estremeceu. Alguns pedregulhos caíram de algum lugar lá no alto, passando perto de sua cabeça apenas por acaso. De alguma forma, todos os 3 ainda estavam vivos. No entanto, as coisas estavam longe de acabar. A água negra ainda estava subindo, agora com uma velocidade assustadora, ameaçando engoli-los a qualquer segundo. Eles tinham que continuar escalando, e tinham que ser mais rápidos que o mar avançado. Sunny amaldiçoou enquanto procurava o próximo apoio para agarrar. Para sobreviver, ele tinha que escalar a face do penhasco com uma velocidade louca. No entanto, escalar apressadamente as rochas molhadas era uma receita para o desastre, um deslize da mão, e ele cairia para ser esmagado contra os penhascos, se afogar ou ser devorado por algum monstro gigante. A chuva torrencial e o vento de furacão tornavam tudo ainda pior. E, mesmo assim, não havia escolha. Ele continuou freneticamente escalando, rasgando sua pele nas pedras afiadas. Cada músculo de seu corpo estava em agonia.
Se não fosse pela sombra envolta firmemente ao redor de seu corpo, Sunny já estaria morto há muito tempo. Mas mesmo com sua ajuda, a água escura e avançada estava ficando cada vez mais perto. Maldição! Maldita seja tudo! Não importava o quanto Sunny tentasse, ele não conseguia ganhar distância. Logo, a água estava em seus pés. O mar engolia lentamente suas pernas e depois seu tronco. Ele continuou escalando, agora lutando contra o peso da água e a força da maré que tentava arrancá-lo do penhasco. Mas, no final, foi inútil. Quando a água cobriu seus ombros, ele sentiu seus dedos escorregarem das pedras molhadas. Sunny tentou se segurar, mas a correnteza era muito forte. Ele foi empurrado para longe como um brinquedo sem peso, perdendo qualquer apoio. Não! No último segundo, uma corda dourada caiu na água ao lado dele. Abalado, Sunny agarrou a e se segurou com toda a sua força. A corda se esticou e o tirou da água. Seus pés tocaram a parede do penhasco novamente. Sem perder tempo, ele retomou a escalada com a ajuda da corda. Finalmente, uma mão forte o agarrou por cima e arrastou seu corpo para a borda do penhasco. Sunny caiu no chão, lutando para respirar. Depois de algum tempo, ele olhou para Nephis, que estava deitada em uma posição semelhante à sua direita, igualmente exausta. Ela ainda segurava a corda dourada em sua mão. Cassie estava sentada a alguns passos deles. Ele queria rir, mas não tinha forças para isso. Eles sobreviveram. Shadowslave, capítulo 49. Elemento natural. Por alguns minutos, Sunny simplesmente deitou-se no chão, deixando a chuva atingir seu rosto. De tempos em tempos, um raio cortava os céus, afogando tudo em uma luz ofuscante. Fora isso, estava quase completamente escuro. Se não fosse pelo seu atributo, ele teria dificuldade em discernir as formas de Nephis e Cassie, que descansavam por perto. Depois de algum tempo, porém, um sentimento de inquietação invadiu sua mente. Algo estava errado. Sunny franziu a testa, tentando entender de onde vinha esse sentimento. Finalmente, ele percebeu que era sua sombra. Ela estava tentando chamar sua atenção para algo. Por favor, deixe-me descansar. Eu só quero descansar. Ele estava cansado demais para fazer qualquer coisa. Tanto seu corpo quanto sua mente estavam exaustos. No entanto, a sombra era muito persistente. Ela continuou insistindo. No final, Sunny gemeu e rolou de bruços, levantando-se lentamente. Nephis virou a cabeça e olhou para ele. O que houve? Ele fez uma careta. Ainda não sei. Algo parece errado. Cassie estremeceu e se aproximou de Neve. Seguindo o aviso de sua sombra, Sunny olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de perigo em seus arredores. Mesmo com sua visão, ele não conseguia ver nada fora do lugar. A parte superior dos penhascos estava bem acima do mar tempestuoso, formando uma pequena ilha. Sua superfície era áspera e irregular, com várias cristas proeminentes quebrando a linha de visão. Havia um grande espaço entre seu grupo e a crista mais próxima. Esse espaço estava espalhado, aparentemente ao acaso, com montes de terra e pedregulhos altos. Nephis se levantou e convocou sua espada. Você vê alguma coisa? Sunny franziu a testa. Na verdade, não. Naquele momento, outro raio iluminou brevemente a pequena ilha. Seus olhos se arregalaram. Os altos pedregulhos ao redor deles eram enormes e de formato irregular. Eram pretos e imóveis, foi por isso que Sunny não os reconheceu de imediato pelo que eram. Ao redor deles, os carniceirões de carapaças estavam silenciosamente deitados no chão. Sunny congelou, subitamente consumido pelo terror. Os pelos da nuca se arrepiaram e ficaram de pé. 1, 2, 3, ele perdeu a conta por causa do pânico e cerrou os dentes. 7, não, 8 deles. Parecia que os 3 humanos não eram os únicos que pensaram em se abrigar do mar escuro nestes penhascos. Ele tremeu. Esses penhascos eram uma armadilha mortal. Notando algo em seu rosto, Nephis ficou tensa. Sunny, ele lentamente virou a cabeça para ela e sussurrou. Não fale. Não se mexa. Apenas, fique onde está. Ela seguiu suas instruções sem perguntar o motivo. No entanto, uma pergunta silenciosa apareceu em seu rosto. Cassie fez o mesmo. Sunny fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar sua mente em pânico. Não havia situações sem esperança. Todo problema tinha uma solução. Ele só tinha que pensar em uma.
Os carniceiros de carapaças ainda não atacaram. Talvez estivessem dormindo ou esperando pacientemente o fim da tempestade, tentando não se mover por medo de atrair monstros ainda mais aterrorizantes. Talvez simplesmente não tenham notado os humanos. Afinal, era desconhecido quão bem essas criaturas conseguiam enxergar. Será que elas conseguiam ver no escuro? Provavelmente não, ou pelo menos não tão bem quanto ele. Ainda havia esperança. Sunny abriu os olhos e olhou para a pequena ilha novamente. Mas desta vez, sua perspectiva era diferente. Ele viu a escuridão profunda, o clamor da tempestade que abafava a maioria dos sons, a grande distância entre os carniceiros de carapaças. Este era o seu território. Era perfeitamente adequado para uma sombra assassina. Ele não sonhava em se tornar um assassino silencioso? Bem, aqui estava sua chance. Ele só precisava executar cada passo perfeitamente, rastejar pela escuridão, atacar sem alertar o inimigo, matar cada um deles com um golpe preciso, enxaguar e repetir. Ele já conhecia os pontos fortes e fracos deles, tudo o que restava era colocar esse conhecimento em prática. E mesmo que cometesse um erro, havia outros meios para recorrer. Echo e Nephis poderiam fazer sua parte se ele se colocasse em perigo. Sim, isso poderia funcionar. Tinha que funcionar. Sunny olhou para a estrela da mudança e Cassie. Eu vou cuidar disso. Antes que pudessem reagir, ele pareceu se dissolver nas sombras. Sob o manto da escuridão, Sunny avançou sorrateiramente. Seus passos eram suaves e calculados, sua respiração controlada. Ele rapidamente determinou a ordem ideal de ataque para minimizar a chance de ser descoberto e seguiu em direção ao primeiro alvo, um carniceiro carapaça enorme que estava mais distante do grupo. Escondido nas sombras, Sunny de repente se sentiu calmo e focado. Ele sentiu como se estivesse finalmente em seu elemento natural. À medida que a silhueta ameaçadora do carniceiro carapaça se aproximava, ele diminuiu a velocidade e circulou ao redor de seu alvo. O monstro não se mexeu, alheio à ameaça que se escondia e se aproximava a cada segundo. Sunny prendeu a respiração e se preparou para atacar. Ele só tinha uma chance. Faça direito. Com esse pensamento, ele avançou silenciosamente. 1 passo, 2. Sunny pulou e pousou facilmente na carapaça do monstro. A lâmina azul já estava em sua mão, seu aço escuro. Um momento depois, ela mergulhou no ponto fraco nas costas do carniceiro carapaça, perfurando a quitina e destruindo seu cérebro. O silencioso estalo da carapaça quebrando foi rapidamente levado pela chuva. Estava feito. Sunny sentiu uma sensação de triunfo surgir em seu coração e rapidamente a reprimiu. Não era hora de comemorar, ainda havia 7 alvos esperando por ele na escuridão. Ele recuperou sua espada e pulou do cadáver do carniceiro carapaça. Então, Sunny franziu a testa. Por que o feitiço estava silencioso? Ele não anunciou sua morte, nem a absorção dos fragmentos de sombra. Sentindo sua pele arrepiar, Sunny se virou e olhou para o carniceiro carapaça. A princípio, ele temeu que a besta ainda estivesse viva, mas não era o caso. Estava tão morto quanto possível. No entanto, ao examinar mais de perto, Sunny percebeu algo que havia deixado passar antes. E quando percebeu, seu rosto empalideceu. Shadowslav, capítulo 50. Armadilha mortal. O carniceiro carapaça estava morto. No entanto, não foi a lâmina de Sunny que o matou. Enquanto circulava o alvo, ele estava focado em passar despercebido e não alertar o inimigo de sua presença antes de alcançar a posição ideal para um ataque. Depois disso, ele só viu as costas do monstro. Foi por isso que ele não percebeu a terrível ferida que ia do topo do torso da criatura até suas pernas segmentadas, obscurecida pela chuva. A carapaça inquebrável foi aberta como uma lata de alumínio. A carne e os órgãos dilacerados do carniceiro carapaça podiam ser facilmente vistos através da grande abertura, exudando sangue azul. Ele escorria para ser levado pela tempestade. Sunny engoliu em seco. Ele poderia ter se sentido constrangido por realizar uma emboscada perfeita em um monstro há muito morto se não fosse pelo medo do que quer que o tivesse matado em primeiro lugar. Olhando em volta, ele hesitou e fez a lâmina azul voltar, e então se envolveu na sombra. A pequena ilha estava silenciosa, exceto pelo uivo do vento. A chuva ainda caía, formando um véu constante que escondia todos os detalhes e objetos distantes. Um raro clarão de relâmpago às vezes inundava este mundo sombrio com uma brancura nítida. Em seguida, viria um trovão, fazendo os céus tremerem.
Com um frio pavor se instalando profundamente em seus ossos, Sunny cautelosamente se aproximou do próximo carniceiro carapaça. Ele pôde dizer à distância que também estava morto, mas precisava se aproximar e ter certeza. De fato, ele estava certo, a criatura estava quase partida ao meio pelo agressor desconhecido. Suas entranhas molhadas estavam no chão em uma pilha bagunçada. A escuridão há muito deixará de ser reconfortante, tornando-se aterrorizante e opressiva. Sunny estremeceu. Até o momento em que ele verificou todos os 8 monstros e confirmou que todos estavam mortos, ele estava enjoado e apavorado. Quando Sunny percebeu pela primeira vez que as formas negras eram, de fato, carniceiros de carapaças, ele pensou que a situação era tão ruim quanto poderia ser. Agora, ele não tinha mais certeza. Na verdade, ele estava bastante convencido de que as coisas passaram de ruins a piores. Parado perto do último carniceiro carapaça, Sunny observava os arredores e pensava em voltar para Neficácia. Talvez o terrível assassino já tivesse deixado a ilha. Eles poderiam apenas se esconder e esperar pelo melhor. Pelo menos, ele não estaria sozinho. No entanto, não saber que tipo de perigo estava escondido na escuridão o deixaria louco muito antes de chegar amanhã. Além disso, com seu atributo destinado, esperar o melhor era uma tarefa inútil. Foi por isso que, embora seu corpo estivesse coberto de suor frio, Sunny cerrou os dentes e caminhou lentamente em direção à crista que obscurecia o resto da ilha para ele. Chegando perto, ele começou a escalar, tentando ser o mais silencioso possível. A crista não era muito alta, então ele conseguiu escalar sem muito esforço. Mantendo-se próximo às rochas, ele levantou a cabeça e olhou para baixo. Então, ele imediatamente quis soltar e cair no chão. Logo abaixo dele, a poucos metros de distância, uma silhueta escura se destacava contra as rochas. Era muito maior que os carniceiros de carapaças, com espinhos irregulares crescendo de sua carapaça grossa. Sua quitina era preta e carmesim, como uma armadura antiga respingada de sangue fresco. Em vez de pinças, 2 aterrorizantes foices de osso sobressaíam das articulações de seus braços. Cada uma era longa e afiada o suficiente para dividir um carniceiro carapaça em 2. Sunny congelou, com medo de se mover. Ele até parou de respirar. Então esse é o assassino. Era um daqueles monstros que eles tinham visto recuperando os fragmentos de alma transcendente do cadáver do tubarão gigante, ou outro de sua espécie. Ele se lembrou de como as 2 criaturas haviam cortado a horda de carniceiros de carapaças, matando ou jogando de lado qualquer besta que ficasse em seu caminho. Matar apenas 7 deles não seria um problema para algo tão mortal. Sem falar em se livrar de 3 adormecidos. Com cuidado para não fazer barulho, Sunny desceu lentamente. Seu corpo todo tremia. Movendo seus braços e pernas com extrema precisão, ele começou a descer da crista, rezando para não ser ouvido, sentido ou percebido de alguma outra maneira. Felizmente, o monstro continuou alheio à sua presença. Ao chegar ao chão, Sunny deu alguns passos para trás, ainda de frente para a crista. Ele teve que se obrigar a virar. Sentindo como se suas costas estivessem sendo perfuradas por agulhas invisíveis, o jovem se moveu furtivamente na direção em que havia deixado seus companheiros. Alguns minutos depois, ele voltou para Nefis e Cassie. As garotas estavam tensas e nervosas, esperando seu retorno na escuridão. Antes de sair das sombras, Sunny avisou que estava se aproximando. Sou eu. Nefis se mexeu, abaixando um pouco a espada. Seu rosto estava um pouco sombrio. Qual é a situação? Ela disse, cuidando para manter a voz baixa. Sunny exalou lentamente, finalmente se sentindo um pouco mais seguro. Pela primeira vez, ele estava genuinamente feliz por não estar sozinho neste lugar amaldiçoado. Há 8 carniceiros de carapaças ao nosso redor. Mas todos estão mortos. O assassino é um daqueles monstros grandes que vimos, a coisa com o padrão carmesim na carapaça e foices em vez de pinças. Está se escondendo da tempestade sob uma crista de pedra não muito longe daqui. Um raio iluminou tudo ao redor. Em sua sequência, parecia que 2 faíscas brancas se acenderam nos olhos da estrela da mudança. Logo, o reflexo desapareceu, deixando-os cinza e inescrutáveis novamente. Ela inclinou a cabeça e sussurrou, como se falasse consigo mesma. Um monstro desperto. Sunny lambeu os lábios. Sim. Então, o que devemos fazer? Nefis pensou por um momento, apoiando-se em sua espada. Então, ela olhou para ele e disse, matá-lo. Sunny encarou-a, sem palavras.
Finalmente, ele se recompôs e disse a primeira coisa que veio à sua mente. Você está louca? A ideia de lutar contra aquilo era bastante ridícula, se não completamente insana. Percebendo que suas palavras podem ter soado um pouco rudes, ele pigarreou e acrescentou, quer dizer, você pensou bem nisso? Como vamos matar essa monstruosidade? Nefis inalou lentamente. Não é uma questão de pensar bem nas coisas. Simplesmente não temos escolha. Ela olhou para Cassie, que estava ouvindo-os com o rosto pálido, e explicou, não podemos sair dos penhascos antes do amanhecer, e o monstro também não pode. No entanto, assim que o sol nascer, ele nos verá facilmente e atacará. Então, nossa única vantagem, o elemento surpresa, se perderá. Se temos que lutar com ele de qualquer maneira, é melhor sermos nós a iniciar a luta. Estrela da Mudança olhou em volta e acrescentou, ainda não está completamente escuro. Embora mal, eu ainda posso ver. Quando a noite chegar, isso não será mais possível. Então, teremos que atacá-lo primeiro e fazê-lo em breve. Sunny balançou a cabeça. Isso ainda não explica como vamos matá-lo. Aquela coisa acabou com 8 carniceiros de carapaças como se não fosse nada. Não somos oponentes à altura. Não conhecemos nem as suas fraquezas. Nefis franziu a testa. Depois de uma breve pausa, ela disse, é apenas um monstro desperto. Sunny não pôde deixar de encará-la com descrença. Como assim, apenas um monstro desperto? Você se esqueceu de que todos nós 3 somos apenas adormecidos? Humanos adormecidos não deveriam ser capazes de lidar com bestas despertas, muito menos monstros. O fato de podermos matar carniceiros de carapaças de forma confiável já é anormal. Ela olhou de volta para ele, imperturbável, e simplesmente respondeu, mas nós somos anormais. Sunny ficou ali com a boca aberta, sem saber o que dizer. Nefis suspirou. Você e eu não somos exatamente adormecidos comuns. Não somos. Não tente negar isso. Alguém comum simplesmente não teria sobrevivido neste lugar. Ele franziu a testa, não satisfeito com o raciocínio dela. Enquanto isso, Estrela da Mudança continuou. Você, eu, mais a besta desperta que você tem como eco, mais a vantagem de um ataque surpresa. Não estou dizendo que será fácil. Podemos morrer. Mas há uma boa chance de não morrermos. Ela olhou para baixo, para a lâmina prateada de sua espada, e acrescentou depois de alguns segundos, de qualquer forma. Como eu já disse, não temos escolha. Sunny rangeu os dentes, tentando encontrar uma réplica lógica. No entanto, o raciocínio dela parecia incontestável. Ele apenas tinha um péssimo pressentimento sobre lutar contra aquele monstro. No silêncio que se seguiu, Cassie, que estava quieta todo esse tempo, de repente falou, você está esquecendo a principal vantagem que temos sobre essa coisa. Ambos olharam para ela, surpresos. A menina cega virou-se para encará-los e levantou levemente a cabeça. Nós somos inteligentes e o monstro não é. Suas palavras ecoaram na escuridão. Sunny suspirou. Parecia que a luta com o monstro da foice óssea era inevitável. Algum tempo depois, ele estava parado na escuridão, olhando para a criatura aterrorizante à sua frente. Sua expressão era sombria e séria. Segurando firmemente a lâmina azul, Sunny inalou lentamente. O pressentimento sinistro que ele tinha antes ainda estava lá, agora mais forte do que nunca. Eu não gosto disso. Com esse pensamento, ele exalou e levantou a mão. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.